E aí, gente, beleza? Vamos falar agora de um assunto que junta aí o conteúdo que a gente já tem visto aí, de juro composto, desconto simples e também desconto composto, beleza? Embora possa parecer aí sugestivo de ser muita coisa, você vai perceber que não é nada de novo. O interessante aqui é que quando olhamos de outra forma, surgem aí aplicações muito interessantes. A gente pode usar este conteúdo para fazer equivalência de capitais e utilizar essas ferramentas na negociação de dívidas. Afinal de contas, dívidas podem ser tratadas como uma conta que ficou pendente e uma que você vai ter que pagar no futuro. Então, a gente pode fazer a equivalência desses dois capitais. Mas então, sem mais demora, bora pro vídeo? Então, a gente vai falar agora de equivalência de capitais. Anteriormente, nós já tínhamos visto a equivalência de duas taxas de juros. A gente viu que duas taxas, I1 e I2, seriam equivalentes se aplicadas a um mesmo capital por um mesmo prazo, estas produzissem um resultado igual. Qual resultado? Um mesmo juro e, portanto, um mesmo montante, certo? Observe aqui no meu gráfico, eu representei as duas taxas aplicadas a um mesmo capital, por um mesmo prazo N. E observe que elas estão produzindo o mesmo juro composto. Então, é um juro composto que está me dando o mesmo montante final N, por meio da ação das duas taxas equivalentes e observe diferentes sobre o mesmo capital. Observe que esses dois montantes, ou seja, os nossos valores nominais, estão ambos na mesma data. Isso porque a definição de equivalência das duas taxas exigiram que essas fossem aplicadas sobre o mesmo capital, numa dada data, por um mesmo prazo. Logo, então, a mesma data final. Entendeu isso? Se não, para o vídeo aqui e pense um pouquinho sobre isso, certo? Mas agora eu quero uma situação diferente. Eu quero obter dois montantes iguais numa mesma data que eu vou chamar aí de data focal. Então, até aqui igual, né? Mesmo montante, mas que se originaram de dois capitais diferentes. Capitais estes que estão em datas diferentes um do outro e sujeitos agora a uma mesma taxa de juros. E essa taxa aqui vai ser aquela taxa que atinge eu, você, o seu vizinho, ontem, hoje, amanhã. Estou falando aí de taxas usuais aí nos bancos, no comércio, né? Taxa essa que age sobre os capitais por prazos também não necessariamente iguais. Vamos ver isso no gráfico que fica melhor para a gente visualizar, beleza? Então, eu tenho dois montantes iguais numa mesma data. Olha aqui o meu resultado. Observe que esses dois montantes vieram de dois capitais diferentes, em datas diferentes, e não necessitam de intervalos de tempos iguais, e estão sujeitos à mesma taxa de juro, beleza? Um montante veio do capital 1 e o outro veio do capital 2, e são então, nesta data focal, o meu resultado. Dois montantes iguais. Observe aí no nosso gráfico que essa escala de tempo aqui, eu estou me referindo à diferença de tempo que existe entre os capitais e a data focal. Estou chamando a data focal da origem dos tempos, t igual a 0. E dela até o capital existe um intervalo de tempo, que eu estou registrando aqui, beleza? Capital 1, existe uma diferença de tempo entre ele e a data focal de m. Capital 2, existe uma diferença de tempo entre ele e a data focal de n. Certo, então agora eu quero definir uma aplicação aqui. Negociação de dívidas ou recebimentos. E vamos usar esse gráfico para entender. Imagine que numa dada data t igual a m, nós temos um compromisso a honrar, um pagamento no valor de C1. No entanto, prevendo que eu não darei conta de pagar este compromisso nesta data, eu posso renegociar este compromisso para uma data posterior, por exemplo, t igual a n. Eu vou obter então nessa nova data um valor equivalente
que eu vou chamar aí de C2, que foi conseguido sobre a mesma taxa de juros, beleza? Então, vamos definir a equivalência desses dois capitais, C1 e C2. É essa definição que me permite negociar um compromisso não honrado de uma dada data para outra data futura, desde que esses capitais sejam capitais equivalentes com relação a uma dada data, que eu vou tomar aí de referência. Então, olha só essa definição. Dois ou mais capitais localizados em datas diferentes serão equivalentes quando a uma certa taxa de juros produzirem o mesmo, e eu digo de novo, o mesmo resultado numa dada data comum, a data focal. E qual resultado é esse? Os valores desses capitais capitalizados ou descapitalizados em relação à data focal. Então, nessa data focal, teremos uma igualdade de soma de capitais, que aí chegam por capitalização, que seriam aqueles que estão atrás da data focal, e ou por descapitalização daqueles que estão adiante da data focal. Agora, foca aqui. Qual operação usaremos para realizar a capitalização e ou descapitalização? Já adiantando, vai ser operações de desconto, mas vamos falar disso daqui a pouco, beleza? Por enquanto, foca que estamos vendo quando usar a equivalência de capitais. Nossa aplicação vai ser igualar, montar igualdade de capitais de datas diferentes. E olha só, um dos capitais pode ser uma nota a ser paga ou mesmo um conjunto de notas. O outro capital será então uma proposta, outra nota ou mesmo um conjunto de notas a substituir as primeiras. E fazemos essa igualdade com relação a uma dada data focal. Data essa que serve apenas de referência para a realização das contas de juros. E saiba que você tem liberdade ainda para escolher qualquer que seja essa data. Mas saiba também que quanto mais para o futuro você colocar essa data, menos conta normalmente você terá. Então, nessa data focal, teremos uma igualdade montada, ou seja, uma equivalência. Então, nota o seguinte, a igualdade, ou seja, a equivalência, é a equação em si, uma equação de valor. Equivalência essa alcançada por operações de desconto sobre os capitais. Beleza? Vamos ver como montar essa equação? Como disse antes, para montar a equação de valor, nós precisamos estabelecer a equivalência dos capitais, ou seja, precisamos realizar operações em cima dos capitais que serão igualados na data focal. Quais operações? Operações de desconto. Então, lembrando aqui, quais operações de desconto a gente conhece até o momento? Conhecemos as de juros simples e de juros compostos. Em juros simples, temos o desconto por dentro simples, ou também dito desconto racional simples. Olha aqui o nosso diagrama. E lembre-se, neste é o nosso VA quem vai em direção ao valor nominal, N. Então, o VA, por estar numa data anterior ao valor nominal, N, este VA ele é então capitalizado pela sua multiplicação pelo fator de capitalização simples, até chegar ao valor nominal N. Beleza? Vamos ter ainda em juros simples o desconto por fora simples, ou também dito desconto comercial simples. Olha a setinha no nosso diagrama. Agora é o valor nominal N quem vai em direção ao valor atual, o VA. Então, N, por estar numa data posterior ao VA, este N é descapitalizado. E é descapitalizado pela sua multiplicação pelo fator de descapitalização simples, até chegar então ao valor atual, o VA. Beleza? Aqui em juros simples, a gente viu ainda o desconto bancário. Lembra? Eu não vou citar ele aqui, porque ele é na verdade um desconto comercial simples, como a gente viu, com uma variação aí onde a gente acrescenta aí uma taxa bancária, né?
para poder cobrir despesas. Agora, em juro composto, nós também temos da mesma forma o desconto por dentro ou desconto racional composto. Olhando aqui para o diagrama, veja que VA é quem caminha para o N. Então, VA, por estar numa data anterior ao N, este VA ele é então capitalizado e é capitalizado pela sua multiplicação pelo fator de capitalização composta, até chegar ao nosso valor nominal, aí, o nosso N, beleza? E já esperado, vamos ter ainda em juro composto o desconto por fora, ou o nosso desconto comercial composto. Foca na setinha do diagrama. É o valor nominal N quem vai em direção ao valor atual, o VA. Então, N, por estar numa data posterior ao VA, este N é então descapitalizado. E descapitalizado pela sua multiplicação pelo fator de descapitalização composta, até chegar ao valor atual, o VA. Beleza? Fechou? Foca aqui. Segue meu raciocínio. Daqui para frente, lembre-se, se você for fazer uma operação de equivalência de capitais, essa operação ela é feita de forma a se igualar capitais, normalmente para negociar dívidas em atraso, ou justamente para não deixar um compromisso em haver. Sendo assim, normalmente são bancos quem fazem essas negociações. E a partir de agora, você também agora vai saber como fazer. Mas então, toma aí a informação. É um consenso de autores, de economistas, que a gente toma sempre a operação de desconto racional composto para se fazer equivalência de dois capitais. Então, para fazer equivalência desses capitais, a gente vai usar unicamente a operação de desconto racional composto. E observe que isso não te impede de, em uma negociação que você venha a fazer, você a faça tendo como referência o desconto comercial composto. E atenção, mesmo que você quiser, não terá como usar um dos dois descontos simples. Entende o porquê? Porque normalmente essas negociações envolvem operações que sofrem mais de uma capitalização, ou seja, elas sofrem juros sobre juro. Então é juro composto. Para ser juro simples, o prazo entre as operações ele deveria estar sujeito a um único período de capitalização, o que na prática não ocorre, né? Visto que são compromissos aí espaçados de vários meses. E ainda normalmente a taxa de juro tomada como referência é uma das taxas de referência ou baseada nas... E ainda normalmente a taxa de juros tomada como referência são taxas de capitalização mensal, baseada nas taxas de referência econômica. Por exemplo, a Selic, o CDI, a poupança, a inflação. Na prática, então, tem-se essas operações de capitalização ocorrendo mais de uma vez. Então, a gente vai tratar aí de juros compostos. Então, agora que a gente já sabe qual operação a gente vai usar aí para fazer a equivalência desses capitais, vamos então montar a nossa equação de valor, usando aí o desconto racional composto, beleza? Não olhe inicialmente aqui no texto, foca aqui no diagrama. Como disse, a equação de valor vai ser montada por uma igualdade, uma equivalência de capitais. E essa igualdade surge pela aplicação das operações de desconto racional composto, aplicado em cada um desses capitais em torno da nossa data focal escolhida. Assim, na data focal, forma-se uma igualdade desses capitais, que é a nossa equação de valor. Então, considere que o capital C' anterior à nossa data focal representa um título, ou mesmo um conjunto de títulos. Títulos esses que, ao aplicarmos o desconto composto racional a estes, eles serão capitalizados até a data focal, nos dando um valor ou mesmo uma soma de valores. Da mesma forma,
considere que o capital C2' posterior à nossa data focal representa uma contraproposta desses títulos anteriores, ou mesmo um conjunto, de contrapropostas. Contrapropostas estas que, ao aplicarmos o desconto composto acional sobre elas, estas serão então descapitalizadas até a data focal, nos dando aí então um valor, ou mesmo uma soma de valores. O lance é que a soma que veio da esquerda, ou seja, a capitalização, deve ser igual à soma que veio da direita, a descapitalização. Pois nesse ponto t igual a zero, ou seja, a nossa data focal, olha aqui no gráfico, o capital aí tem um único valor no gráfico. Venha da esquerda ou venha da direita, beleza? Então agora foca aqui no meu resumo. Para estabelecer a equivalência de capitais localizados em datas diferentes, basta impor que a soma dos respectivos valores dos títulos do primeiro conjunto C', calculados na data focal considerada, eu vou chamar eles de V1 mais V2 mais V-enésimo termo, será igual à soma dos valores dos títulos do segundo conjunto C2', calculados para a mesma data focal. Esta soma seria, então, o nosso V1' mais V2' mais o Vn' desse nosso segundo conjunto. Então, se eu igualar estas somas, essa é a nossa equação de valor. E observe que cada um desses termos é uma operação de desconto. Agora, olha só. A data focal, eu disse que ela pode ser qualquer uma, a sua escolha. Então, aqui nesse diagrama, eu tomei a posição de C como a minha data focal. Observe que eu representei tempo já com a diferença de tempo entre os capitais e a data focal. Agora, saiba que se você tomar a data focal mais à direita, aí as contas são simplificadas, visto que o tempo que separa o capital da data focal fica sendo igual a zero. E isso gera uma potência com expoente zero, que vai ser igual a 1. Logo, essa conta ela se torna bem mais simples. Então, como que você deve proceder? Tome o capital C2', o mais à esquerda, e observe aqui a seta indicando o desconto racional composto, que leva então C2' até o capital C da data focal. Então C2' foi capitalizado a C. Observe que C fica sendo então o valor nominal desse desconto composto, beleza? Tomando agora o capital C', o mais à direita, observe que a seta em C continua indicando o desconto racional composto, que leva C até o capital C'. Como eu disse, a gente sempre vai usar desconto racional composto, beleza? O que vai mudar aqui agora é que o meu capital C' está agora à direita da minha data focal. Então, eu agora devo trazer o capital C' ao capital C, utilizando ainda então o desconto composto racional. Então, basta eu isolar o VA na definição do desconto composto racional. Observe que a minha setinha que indica a descapitalização, então agora é contrária à seta que indicava a capitalização de C2' até C. Beleza? Tranquilo? Então, a gente acabou aí de ver como igualar dois capitais em datas diferentes. A gente pode usar então aí essa igualdade para poder fazer negociações de valores. Então, beleza. Agora, qual é a sua tarefa? Você vai ir lá na minha lista de exercícios dessa aula e vai praticar aqui nos exercícios que eu deixei lá selecionado. Aí sim você vai dominar esse conteúdo. Inclusive eu vou deixar aí na descrição o link dessa playlist de exercícios, beleza? Qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários.
vou estar respondendo aí. Então, um abração aí a todos. Fui!